Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais uma parte do livro Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Mas primeiro, curta o vídeo e se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Nós temos vídeo novo todos os dias às 19 horas. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para a continuação do capítulo 24, em que prossegue a aventura da Serra Morena. Ao entrar no seu aposento, encontrei-o com uma carta aberta na mão. Antes que eu dissesse palavra, entregou-ma e disse: que será que ele vai dizer? Vamos descobrir. Por esta carta verás, Cardenio, a vontade com que está o Duque Ricardo de te fazer mercê. Não sou eu. Este Duque Ricardo, como já vós outros senhores deveis saber, é um grande de Espanha que tem o melhor dos seus domínios nesta Andaluzia. Nota do editor 2. Alusão ao Duque de Osuna. Conhece esse personagem misterioso? Se conhece, coloque nos comentários aqui embaixo. Li a carta que tão encarecida vinha, que a mim mesmo me pareceu mal deixar meu pai de cumprir o que nela se pedia, que vinha a ser o mandar-me logo para onde ele estava, pois me queria para companheiro e não criado de seu filho Morgando, que ele tomava à sua conta o pôr-me em estado correspondente à estimação em que me tinha. Li a carta e emudeci, e muito mais quanto a meu pai, ouvi estas palavras: daqui a 2 dias partirás, Cardenio, a fazer a vontade ao Duque, e dá graças a Deus que assim começa a abrir-te caminho por onde alcances o que eu sei que mereces. Chegou o prazo da minha partida. Falei uma noite com Lucinda, disse-lhe tudo o que era passado, e o mesmo fiz ao pai dela, suplicando-lhe que demorasse por alguns dias a dar o estado à filha, até que eu fosse saber o que o Duque Ricardo me queria. Prometeu-mo ele, e ela da sua parte mo confirmou também, com 1000 juramentos e 1000 delíquios. Cheguei, enfim, onde era o Duque. Fui dele tão bem recebido e tratado, que desde logo começou a inveja a fazer o seu costume. Tinham maus criados antigos, por lhes parecer que as mostras que o Duque dava de me fazer mercê haviam de redundar em prejuízo deles. Quem mais folgou com a minha entrada em casa foi um filho segundo do Duque chamado Fernando, moço galhardo, gentil homem, liberal e enamorado, o qual, dentro em pouco tanto, quis que eu a ele me afeiçoasse, que a todos dava em que falar, e ainda que o morgado me queria bem e me fazia mercê, não chegava mesmo assim ao extremo com que Dom Fernando me queria e tratava. É o caso que, não havendo entre amigos segredos que se não comuniquem, e a privança que eu, com Dom Fernando, tinha já era verdadeira intimidade. Todos os seus pensamentos me declarava ele, especialmente ocasião de namorado que eu trazia em grande desassossego. Queria ele a uma lavradora vassala do pai, mas tinha de gente muito rica e tão formosa, recatada, discreta e honesta, que ninguém dentre os que a conheciam
diria ao certo em qual dessas qualidades se avantajasse. Estes dotes da formosa lavradora a tal ponto levavam os desejos de Dom Fernando que se determinou para alcançá-la e conquistá-la a inteireza a dar-lhe palavra de casar com ela, porque de outra maneira fora impossível possuí-la. Eu, obrigado da amizade que lhe professava, forcejei por disuadi-lo de tal propósito, com as melhores razões que me soube e com as mais frisantes exemplos de que pude. Vendo que nada aproveitava, determinei declarar o caso ao duque seu pai, mas Dom Fernando, como astuto e discreto, temeu-se disso mesmo, por entender que era obrigação minha, na qualidade de criado fiel, não encobrir ao meu senhor, o duque, coisa que tanto ia à sua honra. E assim, por arredar de tal ideia, enganar-me, me disse que não achava melhor remédio para perder a lembrança da formosura que tão sujeito trazia, que o ausentar-se dela por alguns meses. Desejava, me disse ele, que partíssemos ambos para a casa de meu pai, participando ele ao duque ser para ir ver e enfeitar uns cavalos muito bons que havia na nossa terra, que é onde se criam os melhores do mundo. Nota do editor 3. Córdoba. Está se referindo a Córdoba. Será que são os melhores do mundo mesmo? Se você sabe alguma coisa sobre o assunto, coloque nos comentários abaixo. Apesar de tal lhe ouvi dizer, quando, movido da afeição que ele tinha, lhe aprovei a ideia, e menos boa que ele fora, lhe aproveitara eu como uma das mais acertadas que se podiam imaginar. Conhecendo quão boa ocasião se me oferecia para tornar a ver a minha Lucinda. Aproveitei, pois, muito a sua lembrança, e esforcei-me no meu propósito, dizendo-lhe que o pusesse por obra uma possível brevidade, porque realmente a ausência fazia sempre o seu ofício, até nos ânimos mais firmes. Quando ele me veio dizer isto, já tinha gozado da lavradora com o título de esposo, segundo se sabe, e aguardava a oportunidade para se descobrir mais a seu salvo, por temer ao presente os excessos em que o pai poderia romper, sabendo do seu disparate. Sucedeu o que é de costume, nos moços o amor quase nunca o é. É assim um apetite que, por se não endereçar senão ao deleite, apenas o obtém, logo diminui e acaba. São os limites postos pela própria natureza aos falsos amores. Os verdadeiros seguem outra regra. Estes duram sempre. Venho nisto a dizer que tantos que Fernando teve a posse da lavradora aplacaram-se-lhe os desejos e se resfriaram os excessos. Ao princípio, fingia querer ausentar para lhes não sucumbir. Agora procurava deveras ir-se por enfastiado. Concedeu-lhe o duque licença, dando-me ordem de o acompanhar. Dirigindo-nos à minha cidade, recebeu o meu pai como a quem era. Eu logo vi a Lucinda. Reviveram, se bem que nunca tinham estado mortos nem adormentados. Os meus desejos, dos quais, por desgraça minha, dei conta a Dom Fernando, por me parecer que nada devia encobrir a quem tanto afeto me mostrava. Exaltei-lhe a formosura, a graça e a discrição de Lucinda, de tal maneira que,
Por estes meus elogios, nasceram nele apetizes de conhecer a donzela tão extremada. Satisfiz-lhe eu, por desgraça minha, mostrando-lhe uma noite a luz de um velador por uma janela, por onde nos costumávamos falar os dois. Via ensaio, e tal impressão lhe fez eu, que todas as formosuras, por ele presenciadas até aquela hora, se lhe apagaram da lembrança. Emudeceu, perdeu o tino, ficou absorto, tão namorado em suma, como ides ver no seguimento, que da minha desastrada narrativa é. E, para lhe encender mais a cobiça que a mim me ocultava, e que só segredava com o céu, quis a desgraça que ele achasse um dia um bilhete dela a mim, instando-me para que a pedisse eu a seu pai por esposa, em termos tão discretos, honestos e enamorados, que, apenas o leu, me disse que só em Lucinda se encerravam todos os requintes de formosura e de entendimento que por todas as outras mulheres só andavam repartidos. Verdade é, devo agora confessá-lo, que, ainda que eu bem via com quanta justiça Lucinda era exaltada por Fernando, não gostava cá por dentro dele ouvir aqueles elogios. Comecei a temer-me e não sem causa a desconfiar dele. Não se passava momento que ele não trouxesse Lucinda à prática, ainda que a viesse trazida pelos cabelos, o que em mim despertava já uma espécie de ciúmes. Não porque eu tivesse desconfiança alguma da bondade e boa-fé da dama. Porém, com tudo isso, as seguranças que ela me dava para serenar os meus temores já não eram bastantes. Procurava sempre Dom Fernando ler os escritos que eu a ela lhe enviava, assim como as respostas dela, dando-me por motivo o muito que lhe agradava a discrição dos dois. Ora, aconteceu que, tendo-me Lucinda pedindo uma vez um livro de cavalarias para ler, por muito afeiçoada que era a semelhante leitura, era Amadis de Gaula. Ainda bem não estava nomeando o livro quando Dom Quixote disse: mas por hoje é só. Se você... Obrigado. Por hoje acabou. Se você gostou, clique em curtir. Compartilhe com seus amigos, curta esse vídeo e volte amanhã às 19 horas para mais um capítulo, para mais um vídeo. E vamos descobrir na continuação, o que Dom Quixote vai dizer. Estão curiosos? Eu também. Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo. E amanhã vamos ter um capítulo. Ou melhor, mais uma parte do livro. E vamos descobrir o que Dom Quixote vai dizer. Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã às 19 horas e...